Terra. Um planeta que acreditamos conhecer, mas que insiste em nos contradizer a cada horizonte. Há lugares onde o solo desafia a lógica, onde as cores parecem exageradas demais para serem reais e onde o silêncio carrega uma sensação quase cósmica, como se estivéssemos caminhando sobre um mundo ainda em formação. Nesses cenários, a natureza não se comporta de forma previsível. Ela cria espelhos gigantescos, desertos que florescem, montanhas pintadas à mão e lagos que parecem ter sido derramados de um sonho. São paisagens que confundem a memória, enganam os sentidos e fazem a mente hesitar entre o real e o imaginado. Este não é um passeio comum. É uma travessia por regiões onde o planeta revela seu lado mais abstrato, quase surreal. Lugares que não pedem explicação imediata, apenas contemplação. Aqui, cada formação geológica conta uma história escrita em milhões de anos, e cada vento carrega partículas de um passado remoto. Ao longo deste filme, cruzaremos continentes e climas extremos, de desertos absolutos a oceanos sólidos de sal, de dunas líquidas a montanhas que parecem pintadas por outra civilização. A cada destino, a Terra se transforma, como se quisesse nos lembrar de que ainda guarda mistérios suficientes para nos deixar em silêncio. Respire fundo, ajuste o olhar, porque a partir de agora, a realidade começa a parecer improvável demais para ser apenas coincidência. E a próxima paisagem surge onde quase nada deveria existir. Deserto do Atacama. Há lugares onde a ausência se torna presença,
O deserto do Atacama se estende como um vasto território mineral, onde a vida parece ter feito as malas há milênios, deixando para trás apenas o essencial: pedra, sal, vento e luz. Aqui, o céu é tão limpo que revela galáxias invisíveis em quase qualquer outro ponto do planeta, e o solo se apresenta como uma coleção de texturas que lembram a superfície de Marte. Com algumas das menores taxas de precipitação da Terra, certas regiões do Atacama não recebem chuva há séculos. O chão se quebra em padrões geométricos, formando crostas de sal e argila que estalam sob os pés. Montanhas vulcânicas surgem no horizonte como sentinelas antigas, enquanto vales esculpidos pelo tempo exibem tons de ferrugem, ocre, cinza e branco absoluto. Durante o dia, a luz solar é implacável. Ela revela cada detalhe, cada fissura, cada camada de sedimento acumulada ao longo de milhões de anos. À noite, quando o filme evita a escuridão, mas o silêncio permanece, o ar frio percorre o deserto como um lembrete da fragilidade humana diante de um ambiente tão extremo. O Atacama não é vazio, ele é preciso. É um laboratório natural, onde cientistas estudam micro-organismos capazes de sobreviver em condições semelhantes às de outros planetas. Um lugar onde a Terra ensaia versões alternativas de si mesma, como se estivesse testando limites antes de apresentá-los ao universo. E ainda assim, em anos raríssimos, algo inesperado acontece. Após chuvas improváveis, o deserto floresce. Milhares de flores rompem o solo árido, pintando de lilás, branco e amarelo um território que parecia condenado à monotonia mineral. Um lembrete de que até nos ambientes mais hostis, a vida apenas espera o momento certo para surgir.
Mas o vento não permanece parado. Ele segue adiante, carregando partículas de sal e silêncio, guiando o olhar para um lugar onde o chão deixa de ser sólido e passa a refletir o próprio céu. Salar de Uyuni. Em determinados pontos do planeta, o horizonte desaparece. No Salar de Uyuni, a maior planície de sal do mundo, a linha que separa céu e terra simplesmente se dissolve. O solo branco se estende por mais de 10.000 quilômetros quadrados, criando uma superfície tão plana que é usada para calibrar satélites em órbita. Formado a partir de antigos lagos pré-históricos, o salar é um oceano sólido, composto por padrões hexagonais de sal que se repetem como uma linguagem matemática gravada na crosta terrestre. Durante a estação seca, o chão estala e brilha sob o sol, refletindo a luz com uma intensidade quase hipnótica. Quando a água retorna, mesmo que em uma camada mínima, o cenário se transforma por completo. O salar vira um espelho perfeito. O céu se duplica. As nuvens passam abaixo e acima ao mesmo tempo, e qualquer senso de profundidade se perde. Caminhar aqui é como flutuar entre dois mundos, sem referência, sem peso, sem direção clara. O silêncio é absoluto. Não há árvores, nem construções que interrompam a vastidão. Apenas ilhas de origem vulcânica emergem ocasionalmente, cobertas por cactos gigantes que cresceram centímetro por centímetro ao longo de séculos. Eles são os únicos marcos verticais em um espaço que insiste na horizontalidade infinita.
Sob essa superfície aparentemente simples, repousa uma das maiores reservas de lítio do planeta, elemento essencial para tecnologias modernas. Um paradoxo silencioso, um dos cenários mais primitivos da Terra, sustentando o futuro energético da humanidade. No Salar de Uyuni, a realidade parece suspensa. O corpo avança, mas a mente hesita, tentando entender se está diante de um chão, de um céu ou de um reflexo contínuo. E enquanto os passos se tornam ecos suaves sobre o sal, o planeta convida a seguir adiante, rumo a montanhas que parecem pintadas à mão. Montanhas Zhangye-Dangxia. No coração da China, existe uma paisagem que desafia a própria ideia de montanha. As formações de Zhangye-Dangxia não se erguem apenas em altura, elas se revelam em cor. Faixas de vermelho profundo, laranja queimado, amarelo dourado, verde pálido e azul acinzentado se sobrepõem como pinceladas cuidadosas, criando a impressão de que alguém decidiu pintar a Terra com paciência geológica. Essas cores não são ilusão. Elas são o resultado de mais de 20 milhões de anos de depósitos minerais, compactados, dobrados e lentamente expostos pela erosão. Cada camada corresponde a um período diferente da história do planeta, como páginas de um livro que a natureza deixou aberto, permitindo que o tempo fosse lido a olho nu. Caminhar por esse território é atravessar eras inteiras em poucos passos. A luz transforma completamente a paisagem ao longo do dia. Quando o sol está alto, as cores parecem quase sólidas, intensas demais para parecerem naturais. À medida que a luminosidade muda, os tons se suavizam, criando sombras que ressaltam curvas, dobras e ondulações. As montanhas deixam de parecer rocha e passam a lembrar tecido, como se fossem feitas de seda mineral cuidadosamente dobrada.
Não há árvores densas nem rios abundantes aqui. O protagonismo é da terra exposta, nua, revelando sua composição sem filtros. O vento percorre os vales em silêncio, esculpindo lentamente os contornos e carregando partículas microscópicas que continuarão esse trabalho por milhares de anos. Tudo acontece em um ritmo tão lento que desafia a percepção humana de mudança. Jandi Danxia também é um lembrete poderoso de que a Terra não segue uma paleta discreta. Quando deixada sozinha por tempo suficiente, ela cria contrastes ousados, combinações improváveis e padrões que parecem mais próximos da arte do que da geografia. Não é um lugar que se observa rapidamente. É um lugar que exige pausa, distância e silêncio para ser compreendido. Ao caminhar por trilhas elevadas, o olhar se perde em ondulações que se estendem até onde a visão alcança. Não há um ponto focal único. A paisagem inteira é o espetáculo. Cada direção oferece uma composição diferente, como se o terreno estivesse em constante movimento, mesmo completamente imóvel. E então, lentamente, o relevo começa a se suavizar. As cores se dissipam no horizonte. O vento muda de textura. O cenário anuncia que a próxima paisagem não será sólida nem fixa, mas fluida, mutável e surpreendentemente viva. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Em um ponto improvável do Brasil,
A lógica dos desertos se dissolve. Os lençóis maranhenses se estendem como um mar de dunas brancas, ondulantes e silenciosas. À primeira vista, tudo parece seco, absoluto e imutável. Mas basta olhar com atenção para perceber que a paisagem guarda um segredo inesperado. Entre as dunas, surgem lagoas de água doce, cristalinas, formadas pelas chuvas sazonais que se acumulam sobre uma camada impermeável do solo. O resultado é um contraste quase impossível. Areia clara e quente moldando o espaço, enquanto espelhos de água azul turquesa e verde esmeralda ocupam os vales como se sempre tivessem pertencido ali. Essas lagoas não são permanentes. Elas nascem, crescem, se conectam e desaparecem em ciclos que se repetem ano após ano. A paisagem nunca é exatamente a mesma. Cada estação redesenha o território, alterando profundidades, cores e formatos. Caminhar pelos lençóis é aceitar que o chão muda de ideia constantemente. A areia é fina, clara, quase etérea. Ela se move com facilidade, empurrada pelo vento que redesenha as dunas como ondas congeladas no tempo. Não há rochas expostas, nem vegetação dominante. O cenário é minimalista, quase abstrato, reduzido aos elementos essenciais: luz, água, vento e espaço. Apesar da aparência frágil, a vida encontra caminhos surpreendentes aqui. Peixes permanecem adormecidos no solo seco durante meses, aguardando o retorno da água para completar seu ciclo. A paisagem, que parece silenciosa e vazia, pulsa em ritmos invisíveis, sincronizados com as chuvas e com o tempo.
Do alto das dunas, o horizonte se fragmenta em curvas suaves e reflexos brilhantes. O céu se projeta nas lagoas, duplicando a sensação de vastidão. Em certos momentos, a paisagem lembra um arquipélago suspenso entre areia e nuvens, onde cada passo revela uma nova composição de cores e formas. Os lençóis maranhenses não se impõem pela grandiosidade vertical, mas pela delicadeza do equilíbrio. Tudo ali parece temporário, prestes a mudar, como se a natureza estivesse experimentando versões diferentes de si mesma antes de decidir o próximo movimento. E enquanto a água lentamente se acomoda entre os vales, o vento continua sua jornada. Ele avança, atravessa continentes e nos conduz para um lugar onde a cor da água desafia qualquer explicação imediata. Um lago que parece ter sido tingido à mão. Lago Hillier. Em uma ilha isolada da costa australiana, existe um lago que desafia o instinto mais básico da observação humana. A água não é azul, nem verde, nem reflete o céu como seria esperado. Ela é rosa, um rosa intenso, uniforme, quase sólido, como se alguém tivesse derramado pigmento diretamente sobre a superfície da Terra. O Lago Hillier não pede permissão para parecer irreal. Ele simplesmente é. O contraste é imediato e perturbador. Ao redor do lago, uma faixa de areia branca o separa do oceano azul profundo, criando uma divisão tão nítida que parece artificial. O olhar tenta encontrar uma explicação rápida, mas falha. Não se trata de reflexo, nem de efeito óptico. A cor permanece constante, independentemente da luz, do ângulo ou da distância.
Durante décadas, cientistas buscaram entender a origem dessa tonalidade incomum. Hoje, sabe-se que o rosa é resultado da presença de micro-organismos e algas que produzem pigmentos naturais, combinados com a alta concentração de sal. Ainda assim, compreender o processo não diminui o impacto visual. Saber a causa não neutraliza o espanto. O Lago Hillier é um ambiente extremo, altamente salino, onde poucas formas de vida conseguem existir. Ainda assim, ele pulsa em um equilíbrio delicado, sustentado por organismos microscópicos que transformam química em cor. É um lembrete de que a vida nem sempre se manifesta em formas evidentes. Às vezes, ela se revela apenas como um tom impossível na paisagem. Visto do alto, o lago parece uma obra gráfica cuidadosamente composta. As bordas são definidas, quase geométricas. Não há transições suaves. O rosa termina abruptamente, como se alguém tivesse desenhado um limite invisível entre realidades distintas. Essa precisão visual reforça a sensação de que o local pertence mais à imaginação do que ao mundo físico. O silêncio ao redor é profundo. Não há rios alimentando o lago, nem ondas quebrando em suas margens internas. Tudo parece suspenso, imóvel, preservado em um estado quase experimental. O tempo ali não se anuncia com pressa. Ele apenas observa, permitindo que o lago continue sendo exatamente o que é, sem explicações desnecessárias. O Lago Hillier não convida ao toque. Ele se impõe pela observação, pela distância, pela contemplação. É um cenário que lembra que a natureza não precisa ser grandiosa em escala para ser profundamente desconcertante. Às vezes, basta uma única cor fora do lugar para desestabilizar toda a lógica do mundo.
E enquanto o olhar ainda tenta aceitar a existência desse tom improvável, o planeta começa a mudar novamente. A cor se esvai, o relevo ganha textura e a Terra se dobra, se fragmenta e se retorce, preparando o caminho para um vale onde o solo parece ter sido moldado por forças de outro mundo. Vale da Lua. Em uma região onde o tempo parece ter perdido a referência, o Vale da Lua se estende como um cenário esculpido pela persistência absoluta. Localizado no deserto do Atacama, esse vale não tenta parecer familiar. Ele se apresenta como um fragmento de outro planeta, moldado por vento, sal e silêncio ao longo de milhões de anos. As formações rochosas surgem em ângulos improváveis. Cristas afiadas, dunas petrificadas e relevos irregulares se acumulam como se a Terra tivesse sido comprimida, torcida e depois abandonada à própria sorte. O solo exibe tons de cinza, marrom, bege e branco salino, criando uma paleta contida, quase monocromática, que intensifica ainda mais a estranheza do lugar. Não há água corrente, nem vegetação visível em grande parte do vale. O ambiente é seco ao extremo, e o ar carrega partículas finas que o vento desloca incessantemente. Esse movimento constante, embora quase imperceptível, é o responsável por continuar a escultura da paisagem, grão por grão, século após século. O Vale da Lua é resultado de um processo lento e implacável. Antigos depósitos de sal foram comprimidos e, com o tempo, expostos à erosão. O que hoje parece caos é, na verdade, uma organização precisa, determinada por forças naturais que operam em escalas temporais difíceis de imaginar. Nada ali é aleatório. Tudo segue uma lógica profunda, ainda que silenciosa.
Caminhar por esse vale é como atravessar um laboratório geológico a céu aberto. As rochas revelam camadas, fissuras e texturas que contam histórias de um planeta em constante transformação. Cada formação é um registro físico do passado, preservado não por intenção, mas por ausência de interferência. A sensação de isolamento é intensa. O som se dissipa rapidamente, absorvido pelas formas irregulares do terreno. O horizonte parece sempre próximo, mas nunca alcançável. Não há pontos de referência claros. O espaço se dobra sobre si mesmo, criando a impressão de que o vale não termina, apenas se repete em variações sutis. O Vale da Lua não impressiona pela cor, mas pela forma. Pela maneira como o solo parece ter sido moldado sem qualquer preocupação estética. E ainda assim resulta em uma composição visual poderosa. É um lugar que não tenta agradar. Ele apenas existe, firme em sua estranheza, indiferente à presença humana. E quando o relevo começa a se abrir novamente, quando as rochas cedem espaço a estruturas ainda mais antigas, o vento segue adiante. Ele atravessa desertos e oceanos, conduzindo o olhar para um cenário onde a pedra abandona a solidez e se transforma em floresta mineral. Pamukkale. No oeste da Turquia, a paisagem parece ter sido coberta por neve eterna. Pamukkale, cujo nome significa castelo de algodão, se estende como uma cascata sólida de branco absoluto, formada não por gelo, mas por calcário depositado lentamente pela água ao longo de milhares de anos. É um cenário que confunde a percepção logo no primeiro olhar. A água termal
emerge do subsolo rica em carbonato de cálcio. Ao escorrer pelas encostas, ela perde dióxido de carbono e deposita o mineral, criando terraços naturais conhecidos como travertinos. O processo é contínuo, silencioso e preciso. Cada camada branca é o resultado de um equilíbrio delicado entre temperatura, química e tempo. Os terraços se organizam em degraus suaves, preenchidos por piscinas rasas de água clara. O branco intenso do calcário reflete a luz de forma quase ofuscante, enquanto a água assume tons de azul pálido e turquesa. O contraste cria uma sensação de irrealidade, como se o solo tivesse sido polido até perder qualquer traço de aspereza. Ao caminhar por Pamukkale, a textura surpreende. A superfície não é dura como pedra comum, nem macia como areia. Ela apresenta uma firmeza delicada, moldada por depósitos sucessivos que registram o caminho da água. Cada curva indica o trajeto que o líquido escolheu seguir repetidamente ao longo de séculos. Apesar da aparência etérea, Pamukkale é um sistema vivo. A água continua a fluir, a depositar minerais e a redesenhar os limites das piscinas. Pequenas alterações no volume ou na temperatura podem modificar o formato dos terraços, demonstrando que a paisagem, embora pareça estática, está em constante transformação. Acima dos travertinos, ruínas antigas lembram que os humanos foram atraídos por esse cenário desde a antiguidade. As águas termais sempre foram associadas à cura e contemplação, criando uma relação entre geologia e cultura que atravessa o tempo. Aqui, o natural e o histórico coexistem sem disputar atenção.
Visto à distância, Pamukkale parece um fenômeno impossível, como se uma montanha tivesse sido coberta por um véu mineral. De perto, cada detalhe reforça a complexidade do processo que o originou. Nada é excessivo, nada é aleatório. Tudo resulta de repetição paciente, gota após gota, camada após camada. É um lembrete poderoso de que a natureza não cria apenas através da força. Às vezes, ela constrói por acúmulo, por persistência suave, por insistência silenciosa. E quando o olhar finalmente se afasta do branco absoluto, o planeta volta a mudar de tom. A claridade começa a ceder. O horizonte ganha cores mais quentes. E em algum ponto distante, a Terra se prepara para revelar uma paisagem onde o calor sobe do chão, onde a água ferve e onde o planeta mostra sua energia mais crua e indomável. Parque Nacional de Yellowstone. Existem lugares onde a Terra não se limita a sustentar a vida. Ela respira, pulsa e se manifesta com uma energia quase inquietante. Yellowstone é um desses raros pontos do planeta onde o interior da Terra se aproxima perigosamente da superfície, revelando forças que normalmente permanecem ocultas, profundas, silenciosas. Aqui, o chão não é apenas chão. Ele é um aviso constante de movimento. Localizado sobre uma das maiores caldeiras vulcânicas do mundo, Yellowstone abriga uma concentração incomparável de geysers, fontes termais e áreas geotérmicas. A água emerge do solo em temperaturas extremas, carregada de minerais dissolvidos, que tingem o ambiente com cores intensas: azuis profundos, verdes ácidos, amarelos sulfurosos e laranjas vibrantes. Cada tonalidade indica uma combinação específica de calor, química e vida microscópica.
Os geysers irrompem sem pressa aparente, mas com precisão absoluta. A água subterrânea se aquece lentamente, acumula pressão e, em intervalos regulares, rompe a superfície em colunas de vapor e líquido fervente. Não há espetáculo gratuito. Cada erupção segue uma lógica invisível, ditada por sistemas naturais que operam há milhares de anos. As grandes planícies do parque contrastam com essas manifestações extremas. Campos abertos se estendem até onde a vista alcança, cortados por rios serpenteantes e cercados por cadeias montanhosas. À primeira vista, o cenário parece tranquilo, quase sereno. Mas basta observar com atenção para perceber que tudo repousa sobre uma base instável, viva, em constante transformação. O cheiro característico de enxofre denuncia a atividade subterrânea. O vapor se eleva em colunas suaves, desfazendo-se no ar frio, enquanto o solo exibe texturas quebradiças, rachaduras e depósitos minerais que se acumulam ao redor das fontes. Caminhar por Yellowstone é aceitar que o planeta não é um sistema fechado, mas um organismo em fluxo contínuo. Mesmo a vida se adapta a essa intensidade. Micro-organismos extremófilos prosperam em águas que seriam fatais para quase qualquer outra forma de existência. Eles criam padrões circulares ao redor das fontes termais, transformando calor em cor, química em paisagem. São seres invisíveis que moldam a estética do lugar, provando que até nos ambientes mais extremos, a vida encontra caminhos improváveis. Yellowstone não oferece previsibilidade.
Trilhas podem mudar, fontes podem surgir ou desaparecer. O solo pode ceder em áreas antes estáveis. Essa instabilidade não é falha, é identidade. O parque existe em um estado de equilíbrio dinâmico, onde tudo parece temporário, mesmo aquilo que parece eterno. E quando o vapor começa a se dissipar, quando o calor visível se dilui no ar, o planeta nos conduz para outro extremo. Um lugar onde o fogo do interior da Terra dá lugar ao encontro improvável entre areia antiga e oceano em movimento. Deserto do Namibe. Ao longo da costa sudoeste da África, o deserto do Namibe se estende como um testemunho de tempo profundo. Considerado um dos desertos mais antigos do planeta, ele existe há dezenas de milhões de anos, moldado por ventos persistentes, correntes oceânicas frias e uma aridez quase absoluta. Aqui, a Terra revela sua memória mais longa. As dunas do Namibe não são comuns. Elas se erguem em tons de vermelho intenso e laranja queimado, resultado da oxidação do ferro presente na areia. Algumas ultrapassam centenas de metros de altura, formando paredes ondulantes que parecem congeladas no meio de um movimento eterno. Cada duna é um registro do vento, uma assinatura deixada pelo tempo. O que torna esse deserto verdadeiramente irreal é seu encontro com o oceano. Em certos pontos, as dunas avançam até a linha da água, criando uma transição abrupta entre areia incandescente e mar gelado. A corrente fria de Benguela mantém a região envolta em neblina frequente, um véu úmido que se arrasta pelo deserto ao amanhecer, criando cenas que parecem retiradas de um sonho antigo.
Essa neblina é vital. Em um ambiente onde a chuva é quase inexistente, ela se torna a principal fonte de umidade para diversas formas de vida. Plantas, insetos e pequenos animais aprenderam a capturar gotas microscópicas diretamente do ar, transformando névoa em sobrevivência. É um ecossistema construído sobre sutileza e adaptação extrema. O silêncio do Namibe é profundo, mas não vazio. O vento desliza pelas encostas das dunas, produzindo sons graves, quase musicais, quando a areia entra em movimento. É um fenômeno raro, conhecido como dunas cantantes, onde milhões de grãos se deslocam em uníssono, criando uma vibração audível que parece emergir do próprio solo. O deserto também guarda áreas onde árvores mortas permanecem de pé há séculos, preservadas pela aridez. Seus troncos escurecidos contrastam com o chão claro, criando cenas de beleza inquietante. Não há decomposição rápida. O tempo aqui desacelera, permitindo que o passado permaneça visível no presente. No Namibe, tudo é contraste. Calor e frio, seco e úmido, movimento e imobilidade. É um lugar onde a terra não tenta ser confortável, nem acolhedora. Ela se apresenta como é, antiga, resiliente e absolutamente indiferente à necessidade humana de explicação. E quando o olhar finalmente se afasta dessas dunas ancestrais, quando o oceano desaparece no horizonte e o vento se dissipa, resta apenas a sensação de ter cruzado paisagens que não deveriam coexistir no mesmo mundo. Chegar ao fim desta jornada não significa compreender completamente o planeta. Significa apenas aceitar que ele é mais vasto,
mais antigo e mais criativo do que qualquer narrativa humana consegue abarcar. Cada lugar visitado revela uma terra que não se repete, que experimenta formas, cores e processos sem pedir aprovação. Esses cenários não são exceções. Eles são lembretes. Lembretes de que o planeta não foi moldado para ser previsível, nem para se encaixar em expectativas. A natureza parece irreal apenas porque insistimos em medir o mundo a partir de limites estreitos. Quando esses limites se expandem, o impossível passa a ser apenas parte do real. Ao atravessar desertos que florescem, montanhas pintadas por minerais, florestas de pedra, lagos de cores improváveis e paisagens onde a terra revela seu próprio calor interno, algo muda silenciosamente. O olhar se torna mais atento. O silêncio ganha peso. A pressa perde sentido. Talvez o maior impacto dessas paisagens não esteja no que elas mostram, mas no que elas despertam. Uma lembrança profunda de que fazemos parte de um sistema vasto, antigo e em constante transformação. Um sistema que não precisa ser compreendido por completo para ser respeitado. E assim, quando as imagens se dissolvem e o filme se aproxima do fim, permanece a certeza de que ainda existem inúmeros lugares onde a realidade parece ter sido exagerada. Lugares onde o planeta se expressa sem filtros, sem concessões, sem necessidade de parecer familiar. Porque a Terra, em sua essência, nunca prometeu ser comum. Ela apenas continua sendo extraordinária.